Melhorar a estética corporal é um desafio porque junto com ela nós não podemos deixar de trabalhar, estudar e arcar com várias responsabilidades do nosso dia a dia. Filhos, esposa, marido, relacionamentos, são vários os fatores que podem interferir no foco quando o assunto é melhorar a estética. E no vídeo de hoje eu vou te contar quais são os segredos que muitas vezes são ocultos pelas pessoas que conseguem construir corpos estéticos e que você também pode começar a aplicar a partir de agora. Nós vamos aprender, ou melhor dizendo, descobrir como estudar, trabalhar e não perder o foco no treino. Seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Henrique de Mauro e a minha missão aqui é fazer você melhorar, desenvolver a melhor versão do seu corpo e também da sua mente. Quando a gente fala sobre melhorias estéticas no quesito físico, a gente está falando de um processo de treino, dieta e alteração de mentalidade, TDM. Para que isso possa acontecer, é indispensável a alteração de hábitos. Porém, a gente não pode descartar o fato que nós, você e eu, temos várias outras responsabilidades no dia a dia, o que faz com que a criação de hábitos ou a substituição de hábitos ruins por hábitos bons fique mais difícil. Só que alguns estudos sobre o comportamento humano vêm demonstrando que alguns itens são essenciais para que a gente possa manter as nossas responsabilidades e o foco no treino. Afinal de contas, eu acredito que o problema da constância, ele é generalizado. Muitas pessoas têm problema em realizar continuamente um programa de treinamento e um programa alimentar. No vídeo de hoje, a gente vai passar por 4 tópicos, sendo esses tópicos os tópicos mais importantes para você conseguir manter os seus estudos, o trabalho e isso não interferir de maneira alguma na constância dos seus treinos e também na sua dieta. Eu quero começar a falar sobre foco seletivo. Esse termo foco seletivo ele ainda não é muito conhecido, midiaticamente falando. Muitas pessoas só conhecem o foco como palavra que realmente resume o que a gente precisa fazer. Você precisa ter foco aqui, você precisa ter foco ali e assim vai. Só que o foco seletivo, ele tá dentro da nossa mente e atrelado a tudo aquilo que a gente observa e experimenta no dia a dia. O foco seletivo, ele pode ser embaçado ou clareado. Embaçado porque existem muitas distrações, inclusive a maior delas é essa aqui, e essas distrações, elas acabam fazendo com que a nossa atenção seja roubada o tempo todo. Como funciona a estratégia do foco seletivo para que você possa melhorar o seu treino sem danificar a sua jornada de trabalho, estudos, relacionamento, vida na casa, enfim, tudo que está em volta de você. É muito simples. O conceito começa por uma lista que você deve fazer. Essa lista funciona da seguinte forma: você vai itemizar tudo aquilo que você tem de macro responsabilidade no seu dia a dia. Por exemplo, o trabalho é uma macro responsabilidade. Dentro do trabalho você tem micro responsabilidades, ou seja, um checklist daquilo que você tem que fazer. Os estudos é outra macro responsabilidade. Dentro dele existem as micro responsabilidades. Treino é a macro responsabilidade, dentro do treino as micros responsabilidades, dieta, etc. Então, você vai colocar ali num papel o que você tem de macro responsabilidades. Só que dentro de cada macro responsabilidade, você vai colocar 3 itens fundamentais que não podem faltar para exercer essa macro responsabilidade. Por exemplo, no trabalho, você faz um checklist do que você tem que fazer no seu dia. O foco seletivo ele começa dessa forma. Por quê? Dessa maneira, você vai estipular horários para que você possa executar tarefas e inibir outras tarefas. É mais ou menos como se você estivesse organizando a rotina, só que com um poder adicional. Eu vou fazer um experimento com você. Você tem 5 segundos para olhar ao seu redor e encontrar o máximo de objetos vermelhos que você conseguir. Perfeito. Agora eu quero que você me fale quantos objetos azuis você enxergou. Você acabou de experimentar o que é o foco seletivo. É a mesma coisa, por exemplo, quando uma mulher fica grávida. Ela começa a ver várias mulheres grávidas pela rua. Só que não é que a taxa de natalidade ou mais mulheres estão ficando grávidas, não é nada disso. É que o foco seletivo, ele sempre vai fazer com que o seu cérebro se oriente naquilo que tem maior interesse. Existe um comando, sendo ele inconsciente ou consciente, e você foca nesse comando observando tudo aquilo que está ao seu redor. No foco
seletivo, a gente organiza isso de maneira consciente. O fato de você elaborar uma lista de macrotarefas e dentro dessas macrotarefas, 3 microtarefas fáceis de serem executadas e organizar isso nos períodos do seu dia, faz com que você otimize a performance do trabalho, dos estudos, do treino, do seu planejamento alimentar, inibindo, por exemplo, as distrações externas que podem fazer com que você saia da sua rota funcional, causando comportamentos disfuncionais ou comportamentos que você não gostaria de ter no seu dia a dia, como por exemplo, ficar rodando o feed 10 horas da noite deitado na cama, que às vezes eu acabo fazendo isso também, confesso. Mas não é nem um pouco saudável. Só que a mudança da consciência do comportamento não basta. E é por isso que vários estudos têm demonstrado que o ambiente, ele tem um valor muito mais importante do que a mudança voluntária do comportamento. E existe algo para que a gente possa melhorar a condição do ambiente que é chamado arquitetura da escolha. Eu vou colocar você numa situação bem prática. Imagina que você acabou de chegar do trabalho, níveis de estresse altos, cansaço, chegou em casa e a primeira coisa que você tem ali na sua visão é uma casa desorganizada. Isso vai fazer com que você tenha dificuldade, por exemplo, de deixar as coisas do trabalho em cima do sofá ou em qualquer outro lugar para se vestir e ir para o treino. Quanto menos organizado é o ambiente, mais gatilhos você tem para que você possa fazer outras tarefas. Então você vai pensar em organizar a casa. E isso também pode ser migrado para a decisão de comer, por exemplo, algo mais fácil ou algo mais difícil de ser feito. Por exemplo, você chega em casa e não tem comida pronta. É muito provável que você queira pedir alguma coisa pronta. Geralmente você abre o iFood ali e acaba pedindo aquilo que talvez não deveria estar sendo frequente na sua alimentação ou na sua rotina alimentar. Outro detalhe, imagina que você está nessa mesma situação e aí você chega na sua casa e você não tem nada à mostra de saudável. Isso significa que o fácil acesso que você tem às coisas ali são roupas do trabalho, as roupas de academia, elas ficam guardadas no fundo da gaveta, ou você tem ali em cima da sua bancada ou na despensa alimentos industrializados, superprocessados, as frutas na gaveta de baixo da sua geladeira, dificultando o acesso de um comportamento mais saudável. Então, a arquitetura da escolha parte do seguinte sentido, e eu quero ler isso para você. A elaboração de cursos de ações com o objetivo de mudar as situações existentes para outras mais preferíveis. Então, é como se você estivesse organizando o ambiente que você vive, fazendo com que você dificulte o acesso àquilo que pode distrair ou danificar o processo e facilitando tudo aquilo que pode potencializar o seu processo. Falando da organização do armário, por exemplo, seria você deixar as roupas de academia na frente da roupa do trabalho. Não que isso vai dificultar você de se vestir para ir para o trabalho, nada disso. A ideia é que você consiga facilitar a visualização daquilo que você tem que fazer. Outra ideia interessante é você sempre deixar o livro que você gostaria de ler ou ter lido à mostra, em cima ali do móvel de canto ou em cima do aparador. Sempre que você passa ali, você está vendo aquele livro. Esses sinais subliminares fazem com que a gente tome decisões mais conscientes e compatíveis com o nosso objetivo. A ideia da transformação do corpo, ela é muito interessante, só que sem a mudança da consciência do processo, que no caso é a aplicação do foco seletivo e também da alteração do ambiente em que você vive, que é a arquitetura da escolha, o processo da constância, ou seja, ir treinar, fazer dieta, vai ficar mais difícil. E falando em dieta, uma coisa que eu falo muito para quem me segue e para todo mundo que me acompanha é: faça marmitas. Existe uma infinidade de benefícios de você fazer marmita. Primeiro que você não vai precisar lavar um caminhão de louça todas as vezes que você cozinha. Você cozinha uma única vez na semana ou 2 vezes na semana e organiza essas marmitas com os carboidratos, proteínas, gorduras e vegetais para que você possa ir consumindo essas marmitas durante a semana. E o mais interessante, quando você tem essas marmitas prontas, seja elas congeladas ou refrigeradas, e você deixa isso à mostra, você vai ter um poder de escolha mais consciente. É muito mais fácil você chegar em casa, tirar uma marmita do freezer, colocar no micro-ondas e esquentar enquanto, por exemplo, você vai tomar um banho e deixa a marmita esquentando no micro-ondas. Então, além de você otimizar o seu tempo útil durante a semana,
semana, você diminui as chances de lapsos. E o mais interessante, através dessa conduta você pode organizar dias onde você gostaria de ter prazeres gastronômicos, ou fazer sua refeição livre, ou experimentar algum restaurante diferente novo que abriu na sua cidade, e por aí vai. Essas organizações que você faz na sua semana tornam o seu cérebro mais econômico e faz com que ele não precise ficar pensando em soluções imediatas de problema. Toda solução que o seu cérebro precisa executar ali de imediato, porque aconteceu um problema, o gasto energético é muito grande, fazendo com que ele sempre se volte àquilo que é mais fácil. Se você sempre dá a ele a opção de um comportamento facilitado, ele diminui a demanda energética, fazendo com que a construção de comportamentos repetitivos no quesito saúde ou que estão na esfera do comportamento positivo para o processo fiquem mais fáceis e enraizados. Um terceiro item que é muito negligenciado é a exposição solar. Parece banal eu falar isso para você, mas a exposição solar está intimamente ligado ao quarto item, que é a higiene do sono. Eu vou falar da exposição solar. A exposição solar, ela aumenta a produção e a sensibilidade da melatonina, que é o hormônio relacionado à qualidade e quantidade de sono que nós temos no período noturno. Isso faz com que você também regule o seu ciclo circadiano, fazendo com que o seu corpo entenda quando é dia e quando é noite. O ciclo vigília-sono, ele vai trazer outros benefícios. Então você vai ter uma demanda de atividade muito maior e mais eficiente no estado de vigília, e você vai ter uma demanda de diminuição de ansiedade, diminuição de fadiga mental no período noturno. Por que é comum acontecer? Você chegar na sua casa e, por conta de você ter graus de ansiedade aumentado durante o dia, porque está chegando a noite, tem várias outras coisas para fazer, ou mesmo por você estar com fadiga mental, é muito difícil que você tenha motivação para ir treinar. A exposição do sol aumenta a produção de melatonina, fazendo com que o ciclo vigília-sono seja reorganizado, potencializando o quarto item, que é a higiene do sono, e é dela que a gente vai falar agora. Se eu pudesse organizar tudo que eu falei para você até o momento, eu colocaria a higiene do sono como o primeiro fator para a correção do seu comportamento diário. Por quê? Você já notou que quando você dorme menos, você leva um dia pior em todos os sentidos. Se você treina pior. Você se alimenta, a chance de você comer mais e até optar em alimentos mais palatáveis é maior. Se você trabalha, a sua performance intelectual no trabalho vai ser menor. E se você tem o tempo todo que se relacionar com pessoas, também tem a questão do estresse e da qualidade emocional que você leva em relação a essa sociabilização que você tem no seu trabalho ou mesmo no seu dia a dia. A higiene do sono, ela traz técnicas, ou melhor dizendo, estratégias para que você se prepare para dormir. O que é interessante a gente fazer quando nós estamos falando de higiene do sono? Primeiro, diminuir a luminosidade artificial da casa após as 18 horas. Então imagina a sua casa toda acesa depois das 18 horas. Ao invés de você deixar toda a casa acesa, deixe pontos específicos acesos. De repente, eu vou usar a cozinha e vou usar o banheiro e daqui a pouco eu vou usar o quarto. O que você faz? Deixa a luz da cozinha, do banheiro e um abajur no quarto aceso. E todos os outros cômodos que você não vai utilizar, deixe com as luzes apagadas. E o uso de telas também desfavorece a produção de melatonina no período noturno. Após as 19 horas, o correto é que a gente não utilize telas. Eu sei que tem muita gente que trabalha à noite, esse pode ser o seu caso, e que tem gente que também estuda à noite. O que eu recomendo? Que você coloque o filtro de tela azul na tela do computador ou na tela do seu celular, fazendo com que você diminua a chance da melatonina ser pouco produzida e da resistência à melatonina não ficar muito em evidência. Falando de alimentação e de treino. O melhor dos mundos é a gente treinar sempre no período matutino ou à tarde. E à noite é um pouco complicado, porque querendo ou não, o treino ele aumenta a descarga de adrenalina e pode fazer com que o nosso sono seja prejudicado. E quanto mais intenso e volumoso o treino, ou seja, quanto maior o esforço e o tempo que você permanece nesse esforço, maior é a descarga adrenérgica.
ou seja, a adrenalina está alta, ela inibe, por exemplo, a função da melatonina. Eles concorrem ali, quando um está alto, o outro diminui. Só que caso você não tenha outra opção e a única opção é treinar à noite, tem que treinar. Então vai treinar mesmo assim. E você começa a utilizar outros recursos. Por exemplo, alimentação noturna. A alimentação noturna, ela não deve ser excessivamente pesada. O que significa isso? Se você tem que consumir uma quantidade de proteínas para, por exemplo, atingir a sua meta estética, essa quantidade de proteínas, caso você possa fazer isso, ela deve ser maior antes das 18 horas. E caso você tenha a possibilidade de colocar na sua refeição noturna uma proteína de rápida absorção, como um ovo mexido, um whey, é mais interessante. Porque quando a gente se prepara para dormir, a gente precisa amenizar o trabalho digestivo para que o nosso corpo coloque todo o foco no trabalho de recuperação neural. Isso é importante para que você no outro dia acorde descansado e disposto para levar o seu dia. Falando sobre leitura, a leitura noturna ela é uma ótima estratégia para a higiene do sono, porque você diminui primeiro a exposição a telas e também você diminui a exposição à luz artificial e coloca o seu fluxo mental focado em uma única coisa, diminuindo até sinais de ansiedade que podem atrapalhar, por exemplo, a iniciação do sono. Foco seletivo, arquitetura da escolha, exposição à luz solar e higiene do sono são 4 condutas que você deve fazer para melhorar a constância do seu treino, porque elas em conjunto diminuem a fadiga do seu cérebro, fazendo com que a sua motivação não seja danificada e o processo seja facilitado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, comentar e também compartilhar com alguém que precisa de uma mudança de vida para melhorar o seu treino, a sua dieta e ter a transformação que tanto deseja.